Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo novamente. Sejam todos bem-vindos à nossa terceira videoaula de Java básico. Tá? Até aqui a gente já abordou alguns conceitos básicos aí da linguagem, coisa simples, mas importante, tá? Para gente trabalhar com o Java. Bom, então retornando aqui, a gente tinha parado aqui nessa classe treino que a gente criou, tá? Para a gente eliminar os statics, a gente não trabalhar com static. Por quê? Porque o método main, como ele é um método chamado de fora, esse objeto não é criado, né? Ele simplesmente chama o main, ele tem que ser estático. Então, se ele é estático, a gente tem que trabalhar com o estático. Aqui a gente elimina isso, porque esse objeto, nós vamos criar esse objeto, então ele não precisa ser estático. Bom, vocês podem notar que tem um símbolo amarelinho, tá? Isso aqui não é erro no Java, isso na verdade é um warning, tá? É um aviso, uma dica para você que está programando. Então você pode colocar aqui e ver a dica, ó, a variável local oculta um campo. Então no Alt Enter, ele vai dar algumas dicas aqui para a gente, ó. Então remover a variável local, né? Não quero remover a variável local, quero continuar com ela porque a gente está testando ela aqui. Então tudo bem. Então a gente vai vir para cá e vamos voltar aqui no conceito do this. Tá? Então o this, como eu disse, a gente utiliza esse conceito, tá? Essa diretiva aqui, para se referir a esta classe, a classe que a gente está programando, nesse caso treino. Tá? Então quando eu coloco this, olha só o que acontece. Ele já mostra para mim, tá? O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei um ponto, tá, pessoal? Então, ó, apaguei o ponto, coloco o ponto. Ele já mostra aqui pra gente o que ele tem. Ele tem esse teste, que é esse cara. Tudo que aparece no this é do contexto da classe. Então ele mostrou o teste, que é um atributo. Ele vai mostrar o início, que é esse método aqui. Vai mostrar o rodar, que é o método que a gente tem lá embaixo. E o teste, que é o método que a gente tem aqui em cima. Tá? E outros que vêm por herança, que daí é um conceito mais avançado, mais lá para frente a gente vai ver. Ok? Então, esse aqui é a nossa classe, são os atributos e métodos da nossa classe. Bom, o que eu quero me referir? Eu quero me referir à variável teste, que está aqui em cima. Então, seleciono esse teste aqui, ele colocou aqui para a gente, e pronto. Quando eu clico aqui agora, olha lá o que ele marca. Ele marca a variável teste que está lá em cima e não mais esse teste que foi criado aqui. Ah, legal. Então, se eu quiser me referir dentro de um método à variável que está lá em cima, eu tenho que usar o this. Lembrando, você tem que usar o this. Se você quiser jogar um valor nessa variável, você tem obrigatoriamente que usar o this se essa variável estiver o mesmo nome de outra variável declarada dentro do método, que é esse caso aqui. Se não, você não precisa. Declarei, tirei ali, não preciso do this, ok? Professor, se eu quiser sempre usar o this, tá? Mesmo não tendo, tem problema? Claro que não. Inclusive é até aconselhável, ok? Para evitar problemas, para você não esquecer amanhã ou depois, se você quer se referir a qualquer coisa, a qualquer membro do objeto que você está, da classe que você está, usa o this. Se você está se referindo a uma variável que está dentro do método, aí você não vai usar o this. Porque se botou o this, você já vai passar para o conceito da classe. Ok, pessoal? Então fica aí a dica, tá? Eu vou apagar essa declaração agora, porque a gente já entendeu para que ela serve. Eu vou tirar essas duas chamadas aqui. Aqui também. Vou deixar aqui padrãozinho para a gente trabalhar. Ok? Muito bem. Então, se eu fizer isso aqui agora, ó, tá? Lá, aí vocês vão perguntar agora, professor, aqui o fluxo cai aqui, né? Do código. Ele cai aqui. Como é que eu faço para o fluxo do código vir para cá? Porque se eu rodar o meu programa agora, ó, não vai acontecer nada. Apesar de eu estar pedindo para ele mostrar aqui o teste, que é essa variável, olha aqui, ó, teste, né? Não tem nenhum teste dentro de rodar, mas se tivesse eu já teria problema. Então, this.teste já, para a gente já começar a se acostumar com esse padrão, ok? Aqui também, ó, this.teste. Muito bem. Então, se eu rodar esse programa, olha só o que vai acontecer. Nada. Ele não mostrou nada, não mostrou o valor de teste. Teria que mostrar o valor de teste, né?
Mas agora eu não sei nem por onde começa aqui. Ele vai mostrar olá, olá 2. O que ele ia mostrar? Porque não tem um método main aqui dentro, né? Que é onde começa. Bom, então eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Não é para se preocupar com isso agora, porque a gente não vai trabalhar esse conceito agora, mas o fluxo do programa continua caindo aqui. Então ele vai cair aqui, o que ele tem que fazer? Nada. Aí ele fecha e acabou o programa, ok? Então antes de acabar o programa, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou instanciar o objeto treino, nós vamos ver isso mais para frente, tá? E eu já vou chamar aqui na instância dele o método início, que eu quero que ele execute o método início. Pronto, agora eu estou especificando qual é o método que eu quero que ele execute, que é esse início aqui. Então ele já vai cair direto aqui no olá e já vai... Chamou o teste aqui dentro do início? Não, né? Só colocou esse cara aqui dentro de teste. Então o que vai acontecer? Você já sabe, né? Com certeza você já sabe. Não vai acontecer nada, né, gente? Ó, vamos rodar. Ah, continua assim. É como se eu não tivesse feito nada. Mas você já sabe o porquê. Ele caiu aqui, atribuiu esse valor nessa variável. E o que ele fez daqui? O que ele faz daqui quando ele termina isso? Que acabou esse bloco de código. É um bloco, né? Não é um método. O que ele faz? Ele volta para quem chamou ele. Quem chamou ele é esse cara aqui, ó. Então ele voltou para cá. Voltou para cá, o que tem aqui embaixo? Mais nada. Acabou o código. Tá? Ah, então é a mesma coisa? A mesma coisa. Ok? A mesma coisa. Pô, legal. Então, para chamar a impressão do teste, eu preciso daqui chamar o meu rodar. Não é verdade? É verdade. Então, vamos lá. Vem aqui para baixo e chamo rodar. Vamos já nos acostumar a usar o escopo. Rodar não está no escopo da classe? Sim. Então, this.rodar. Muito bem. Está lá o nosso rodar. Ok? Agora, quando eu rodar, o que vai aparecer? Vai aparecer o valor que está em teste. Foi colocado olá no teste, então, resultado olá. Tá vendo, pessoal? Não mudou praticamente nada. Só que todos esses processos agora estão sendo feitos dentro da classe treino, em vez de ser feitos dentro da classe Java básico. Tá? Muito bem. Antes de rodar, eu quero chamar o teste, ó, do mesmo jeito que estava antes, tá, pessoal? This. Lembrando que eu não sou obrigado a colocar o this, eu posso colocar o rodar apenas, tá? Aqui só para vocês verem. Agora ele vai atribuir o olá 2 depois que ele atribuiu o olá. Ó. Ficou olá. Chamamos o rodar, não, mas não é rodar, né, pessoal? A gente chamou o rodar 2 vezes. Na verdade é o teste, ok? Não é rodar. Muito bem. Então agora, olha lá. Olá 2, porque ele atribuiu o olá aqui, depois ele chamou o teste, e o teste atribuiu o olá 2 lá, e aí ficou olá 2. Ok? Muito bom. Entendemos isso aqui até agora, tá? Já são conceitos aí bem interessantes para a gente, tá? Mas a gente começou essa conversa falando de tipos primitivos, tá? Então o string ele é um tipo primitivo. Outra coisa que eu posso fazer com essa variável teste aqui é o seguinte, ó. Eu posso simplesmente ignorar isso daqui, tá? Então eu vou tirar agora esse teste, tá? Não quero mais esse método aí. Ok, muito bem. Vou deixar só o início, tá? E aí o que acontece? Eu vou vir aqui no meu teste, na hora que eu declaro a minha variável, eu já posso atribuir um valor a ela. Então, por exemplo, teste recebe olá. Isso é possível, ok? Então, quando eu chamar o meu início aqui, ó, o que vai acontecer? Ele já vai automaticamente executar o rodar e o rodar vai imprimir na saída o teste, ok? Então olha só que legal. Chamei, ele já mostrou o olá, porque na hora que eu declarei isso, ele já mostrou esse olá para a gente, tá? Muito bom. Outra coisa que eu posso fazer é declarar uma outra variável, string, vamos chamar de
de... Vamos chamar de teste, não. Vamos chamar ela de nome. E essa daqui eu vou chamar de gênero. Masculino, ok? Muito bem. Então, eu tenho uma variável nome, que está no escopo da minha classe, tá? E eu tenho uma variável gênero, que também está no escopo da minha classe, ambas com um determinado valor. Ok? Muito bem. O que eu quero fazer aqui no início agora, antes de rodar aqui o nosso programa, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha variável gênero, então, olha, this.gênero. Vou fazer ela receber a minha variável nome. Ok? Muito bem. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer nome receber um outro texto. Por exemplo, Maria. Maria não, Paulo. Ok? Então, prestem atenção no que a gente fez. Declarei uma variável nome que recebe olá. Declarei uma variável gênero que recebe masculino. Ok. Isso vai acontecer na hora que a gente instanciar esse objeto, que é feito aqui. Ok? Foi instanciado e aí chamei o método início. Ao chamar o método início, ele vai cair aqui, vai pegar a variável gênero, que estava com o valor masculino, e vai jogar dentro dela a variável nome. O que tem dentro da variável nome? Olá. Então agora gênero vai passar a ter olá. Ok? Vou pegar a variável nome, que está com olá, e vou setar o nome do texto Paulo. Então vai ficar com o texto Paulo. E aí eu vou rodar o programa. Tá? Só que agora nessa rodagem de programa, vamos colocar assim, eu quero que ele mostre o nome e eu quero que mostre o gênero. O que você acha que vai aparecer na saída do nosso programa? Dá uma pausa no vídeo, pensa 2 minutinhos, depois você assiste de volta. O que você acha que vai sair aqui na saída desse programa? Bom, eu vou chutar aqui alguma coisa, tá bom? Eu acho que aqui vai aparecer, no nome vai aparecer Paulo e no gênero vai aparecer olá, ok? Vamos ver se isso acontece? Paulo e olá. Tá? A gente pode melhorar isso colocando assim, ó. Vou colocar um texto, ok? Aqui dentro, escrito a variável nome é, espaço. E a gente vai ter um erro, porque eu preciso concatenar esses dois valores. Concatenação, eu vou usar o símbolo de mais, quando eu estou falando de string, ok? Então, toda vez que eu quero juntar uma string, um texto, com outro pedaço de texto, eu coloco um mais. Aí o programa junta para mim, ok? Ele mostra isso mais isso aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui, tá? Para a gente ganhar tempo. Vou colocar aqui a variável gênero. É gênero. E aí fica assim, ó, fica mais fácil da gente visualizar. A variável nome é Paulo e a variável gênero é olá. Ok? Por que a gente fez esse teste? Para ficar bem claro como que os tipos primitivos trabalham. Lembra que eu disse que um tipo primitivo ele armazena valores na memória do computador em cópia? O que aconteceu? Essa variável, ela ocupa um espaço na memória.
e essa variável ocupa outro espaço na memória. Elas não ocupam o mesmo espaço na memória, ok? Diferente dos objetos que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, existem os objetos, né? E existem os tipos primitivos. Os tipos primitivos são esses aqui, tá? Então, esses aqui guardam valores por valor. E os objetos guardam valores por referência. Então, lá existe uma referência a um local de memória. Aqui não. Aqui cada um desses é um espaço de memória e tem um valor. Então, olha só, o valor de nome é olá, o valor de gênero é masculino. Quando eu pego o gênero e jogo o nome, eu não estou passando o mesmo espaço de memória, eu estou passando uma cópia. Então, eu copiei o valor que estava em nome para o valor de gênero, que era masculino, agora passou a ser o mesmo que olá. Então, agora eu tenho olá e olá. Eu tenho dois. Quando eu mudo o valor de nome, eu não estou mudando os dois. Mesmo que os dois... eu estou dizendo que gênero é igual a nome, né? Se gênero é igual a nome, se eu mudei nome, tinha que mudar os dois, né? Porque um não é igual ao outro. Mas isso não funciona nos primitivos, ok? Nos primitivos, quando eu mudo um, eu estou mudando só ele. O outro, ele fica como cópia desse um, tá? E o seu valor não é alterado. Então, o nome passou a ser Paulo e o gênero, que era masculino, que recebeu o olá, que era nome, passou a ficar olá. Por isso, a gente tem a saída Paulo e olá. Ok? Paulo no nome e olá no gênero. Ok, pessoal? Então, isso é uma variável, tá? Que tem um tipo primitivo, ok? Que neste caso aqui, a própria classe string faz esse trabalho aí pra gente, ok? Se a gente levar em consideração que o string é uma classe, tá, pessoal? Ele não é um tipo primitivo, tá? Os tipos primitivos, por exemplo, eu vou colocar aqui o inteiro, então eu coloco aqui int, tá? Isso é um tipo primitivo. Então, o número recebe 10, um exemplo, tá? O string é uma classe do Java, então existe a classe string. Porém, essa classe já faz esse trabalho de cópia de variáveis aqui quando a gente está trabalhando com string, tá? Simplesmente assim. Então, ele já não faz a cópia do objeto, ele trabalha justamente, melhor, ele não faz a referência do objeto, ele já trabalha diretamente com a cópia como é nos tipos primitivos, apesar de aqui ser uma classe, ok? Então, o inteiro é um tipo primitivo, o boolean é um outro tipo primitivo, tá? O boolean ele é um tipo lógico, então, por exemplo, essa variável ela vai receber verdadeiro ou falso. Essa variável inteiro vai receber um tipo numérico, 10, 5, 8, tá? E a gente tem alguns tipos de números aí no Java. A gente tem o big, o inteiro grande. Esse inteiro grande no Java é representado como long, ok? Então, long número 2, por exemplo. A gente tem o short, número 3, que são números pequenos, até uma determinada número de casas decimais você vai usar o short. Se você precisa de um número maior, você vai usar o int. Se você precisa de um número muito grande, você vai usar o long. É claro que esse ocupa mais espaço em memória. Então existe uma tabelinha de tipos, tá, do Java. Para ajudar, você pode vir aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo, tá? Tipos de dados primários do Java. Então você tem o boolean, tá? E aqui tem uma explicação, ó. É o tipo de dado que contém literal lógico. Então ele vai receber verdadeiro ou falso. Aí você tem o byte, que vai receber só um caractere. Você tem o short aqui, ó, que ele vai armazenar um número limitado. Você tem o int, que ele já apresenta essa sequência aqui, ó, entre menos 2147, deixa eu ver aqui, 1000, que já... milhões, 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. Tá? Então, isso aqui, esse número você consegue representar com int. Ah, não, eu quero algo muito maior. Aí, olha só, você vai trabalhar com long. Né? Então,
Aqui você tem todos os tipos, ó, o float, o double, que é para você trabalhar com casas decimais, ok? Com números com ponto flutuante. Aí você tem o char para trabalhar com caracteres, um caractere, quando você trata de textos e tudo mais. Olha lá que interessante, você não achou o string aqui, né? Que coisa, cadê o string, né? Não tem o string, por quê? Porque o string ele não é um tipo primário no Java, tá certo? O string ele é uma classe, como eu disse para vocês, tá ok? Porém, esse comportamento de cópia de variável, essa classe representou aqui, ela fez esse papel aqui para vocês, tá? Vocês vão ver que mais para frente, quando a gente cria classes e objetos, isso a gente não consegue fazer isso aqui, por exemplo, que eu mostrei, ó. Quando eu jogo um valor de um objeto dentro do outro, ele passa a ser o outro. Então, se eu mudar um, ele muda o outro também. Mas aí a classe string ela representou a cópia como é feito nos tipos primários, tá? Mas o string ele é uma classe, ele é um objeto. E deixa eu ver o que mais. É isso, eu acho que sobre tipos primitivos é isso, tá? Deem uma olhada aqui, leiam sobre os tipos. Aí você tem várias operações que você podem fazer com esses tipos. Então, por exemplo, eu posso simplesmente verificar aqui se esse cara é igual a true. E aí depois eu posso verificar se essa variável é verdadeira ou falsa e tomar uma decisão em cima disso. Tá ok, pessoal? Então, sobre tipos primitivos, variáveis, é isso daí que a gente tinha para ver. E na próxima aula a gente continua a nossa sequência. Grande abraço.